Obrigado, Márcio. Olha só, gente, no último dia 26 de julho, nós mostramos aqui no Cidade 90 a foto de José Fabrício Carvalho Félix de Souza. Ele tem só 21 anos, tem problemas mentais, estava desaparecido e a família travou uma luta incansável para reencontrá-lo. Foram muitos dias aí de agonia para essa família, para a mãe desse jovem, mas infelizmente o pior aconteceu. A polícia recebeu um vídeo da execução do José Fabrício. Ele foi torturado e morto. Acreditem, com mais de 60 golpes de gargalo de garrafa e também pauladas. 4 pessoas foram presas, foram capturadas aí por conta dessa situação, mas o corpo segue desaparecido. Quem vai trazer os detalhes sobre esse caso absurdo, macabro pra gente é a Mara Rodrigues, na tela do Cidade 190. Os 3 suspeitos e o adolescente de 17 anos de idade foram capturados e conduzidos para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Os maiores foram identificados como Jonathan Chagas de Souza, de 26 anos, Renan da Silva Arruda, de 24 anos de idade, e Victor Emanuel da Silva Ávila, de 20 anos. Eles são apontados, juntamente com um menor de 17 anos, pelo desaparecimento, homicídio e ocultação de cadáver de José Fabrício Carvalho Félix de Souza, de 21 anos de idade. Na ação policial, 2 armas de fogo foram apreendidas. O desaparecimento do jovem, que tinha transtornos mentais, já estava sendo investigado pelo DHPP. Os agentes localizaram um vídeo que mostra a vítima sendo assassinada. As imagens são muito fortes. A vítima foi morta com pelo menos 63 perfurações. Em seguida, foi estrangulada. A roupa utilizada por um dos suspeitos, que aparece no vídeo, foi encontrada pela polícia. O corpo ainda não foi localizado. Outros 2 suspeitos estão sendo procurados pelos agentes do DHPP. A vítima, José Fabrício, ela havia desaparecido desde o dia 21 de julho. E dias depois, a gente tomou conhecimento, através dos familiares, que ele havia sido morto. Então, diante dessas informações, nos diligenciamos até o bairro Caça e Pesca para tentar localizar o corpo, que provavelmente estaria enterrado no bairro Caça e Pesca. Em diligências, nós obtivemos informações dos nomes dos autores. Com essas informações, nós prendemos os indivíduos Jonathan, Vitor e Renan, que em depoimento confessaram a participação no arrebatamento e na morte do José Fabrício. Também obtivemos informações de outro adulto, que a gente não pode divulgar ainda o nome, certo? Que ainda vai continuar a investigação com relação a ele e outro adulto. O menor foi apreendido e também, em depoimento, confessou a participação na morte de José Fabrício. Eles, para ocultar o cadáver, o corpo e ninguém localizar, eles jogaram o corpo na Praia do Futuro, que infelizmente até hoje não foi localizado. Nós empreendemos diligências junto com os bombeiros, lá na área do Caça e Pesca, mas infelizmente ainda o corpo não apareceu. Diante dessas informações e da extrema crueldade cometida contra José Fabrício, os indivíduos já presos, eles vão responder pelo crime de homicídio, de organização criminosa e de ocultação de cadáver. Então ele era muito levado, era induzido a fazer o que qualquer pessoa determinasse. Então, como ele era de um bairro vizinho, ele circulava em outro, porque ele não tinha tanta noção do que é essa disputa desses grupos criminosos. Então ele andava, ele tinha uma éguazinha, e é tanto que a égua também sumiu, eles venderam essa égua e a gente vai continuar as diligências com relação aos outros 2 adultos. Mara Rodrigues, para o Cidade 190. Olha, você imagina o desespero dessa família receber a informação de que o jovem, o José Fabrício, foi morto dessa forma. 60 golpes de gargalo de garrafa, além de pauladas, um jovem de apenas 21 anos, com problemas mentais.
As investigações continuam para poder entender, para poder a polícia descobrir o que de fato aconteceu, mas algumas informações dão conta de que ele teria cruzado aí aquela linha que divide algumas áreas dominadas pelas facções criminosas. Ele teria ido para o outro lado e acabou sendo morto de maneira brutal, com mais de 60 golpes de gargalo de garrafa, além de pauladas. Um jovem que estava recebendo tratamento, estava sendo acompanhado bem de perto pela família e nesse descuido ele acabou se perdendo entre os familiares e cruzando essa linha, viu, Márcio, que acaba dividindo toda a nossa capital, todo o nosso estado, porque quem manda são eles. A impressão que dá é que nesse lugar não tem serviço público, não tem a presença de prefeitura, do governo do estado. A impressão que dá é que ali é um reino deles, dos criminosos. Eles dividem essas áreas e se você está nesse lado aqui, meu amigo, você não pode ir para o outro. E quem está do outro lado não pode vir para cá. Porque se isso acontecer, morre você, morre a sua família, eles ameaçam todo mundo, atacam a polícia, se a polícia ousar entrar nesses locais de maneira não planejada. E aí já se viu, a impressão que dá é que eles dominaram esses locais e não vão arredar o pé, viu? Infelizmente a realidade é dura, mas a realidade é essa, Márcio. É exatamente isso, Anderson. São territórios dominados por bandidos, eles determinam, a lei é a lei que eles determinam, e aí eles são extremamente bárbaros, não é? Eles são promovidos dentro dessas facções de acordo com a maldade que eles têm capacidade de fazer. Aí trucidar um jovem desse que tem problemas mentais, para eles é um mérito, é um prêmio. Eles saem lá se vangloriando que eles mataram o cara assim, 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 assado, e são aplaudidos pelos outros canalhas que andam com esses caras. Nós mostramos aqui a execução de mulheres, 2 irmãs executadas. Nós mostramos aquele crime do Mangue recentemente, não é? Que a gente relembrou aqui há 2 anos, o crime do Mangue, que as meninas foram esquartejadas vivas ali, não é? Tudo como símbolo da maldade, do exercício puro, ali da maior perversidade, como símbolo de poder. Eles se estabelecem nesses territórios pelo medo, pelo terror, pela capacidade de violência e que o Estado tem que dar o revide em cima desses caras. Porque eles agem livremente, não é? Acovardando e mantendo ali com medo toda uma população e se espalha por todo o Estado. Bandido dividiu o território, diz que essa área é minha e aqui ninguém entra, e assim tem que ser, porque senão quem paga com a vida é o próprio cidadão. E agora começou também policial a morrer e atacar base de polícia. Já chegou agora no caos aqui no estado do Ceará em relação à segurança pública. E não venham me pedir para eu ficar calado como um frouxo que tem medo de falar essas verdades aqui na TV, não, porque eu vou falar sempre que eu precisar falar. Já é hora de falar. Quando o bandido começa a matar policial, começa a atirar em base da polícia, é porque a coisa ficou sem controle. É ou não é? Sim ou não? Eu estou falando alguma besteira? Você que está em casa, faça o seu juízo de valor. Bom, gente, olha, a nossa repórter Amanda Abdala conversou com a mãe, não é, do José Fabrício. Desesperada, ela fez um apelo para encontrar o corpo do filho, não é? E pelo menos ali dar a ele, não é, pelo menos um enterro digno. Acompanhe a matéria na tela. Este jovem que você está vendo se chama José Fabrício Carvalho, de apenas 21 anos. Ele está desaparecido desde o dia 21 de julho, quando ele disse para a mãe que iria visitar o pai, que mora na praia do Caça e Pesca. Ele tem problemas mentais, costumava sempre sair de casa e vir para esta praia. Ficava olhando o mar, conversando com as pessoas. De acordo com alguns conhecidos, ele era muito tranquilo, muito querido, não fazia mal a ninguém. A mãe, logo depois que percebeu que ele não iria voltar para casa, começou a conversar com várias pessoas, com vizinhos, com conhecidos, em busca de encontrar o filho. Até que então, ela foi à delegacia e fez um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do filho, do José Fabrício, para saber onde ele estava. Infelizmente, ela recebeu a notícia que ela não queria receber. Ela ainda tinha esperanças de encontrar o filho vivo. Porém,
através de um vídeo que já está circulando nas redes sociais, mostra como o filho foi assassinado de uma forma cruel, brutal. Um jovem que não fazia mal a ninguém, que não trazia perigo, que era querido por todos, que tinha problemas mentais. Saiu de casa para visitar o pai que ele tanto amava. Só que no meio do caminho ele foi abordado por um grupo de criminosos, perguntando de onde ele era, o que ele estava fazendo naquele local. Mesmo percebendo que ele não tinha condições psicológicas, que ele tinha um problema, o assassinaram de uma forma muito cruel. Me contaram as pessoas que fizeram isso com ele, mas eles disseram que jogaram no mar. E eu acredito que no mar não tá, porque se estivesse no mar já tinham jogado para fora, o mar já tinha botado para fora onde for. E desde esse dia que aconteceu, que eu vou em ML, vou em hospital, vou em todo canto, eu só peço, quem estiver me escutando, pelo amor de Deus, se alguém souber, no menino que sumiu no Caça e Pesca, perto da Areninha, se souber de alguma coisa desse menino que está enterrado, ou onde jogou mais ou menos, alguma coisa, pelo amor de Deus, vocês que são mães, vocês que têm família, só digam onde está meu filho, eu só quero fazer um enterro digno para ele, por favor, pelo amor de Deus, me tira dessa angústia, porque eu já sei que já mataram, e a justiça eu já entreguei a de Deus, eu só peço isso. Me diga só onde está meu filho, quem souber, ligue anônimo para a polícia, ligue para qualquer pessoa, mas por favor, deixa eu fazer o enterro do meu filho, eu só peço isso. Ele é um menino deficiente, ele não fazia problema nenhum para ninguém, nem mal, nunca fez. Por favor, alguém souber, diga por favor pra mim, por favor, eu só quero fazer o enterro do meu filho, que ele não é nenhum cachorro não, ele era uma criança que era doente de cabeça. Quem chamasse ele ia, porque ele é um menino inocente. Você podia dar uma caixa de chocolate pra ele, pra fazer qualquer coisa ele fazia, pela uma caixa de chocolate. Viu? Ele era inocente. Quem fez isso com meu filho, eu entreguei na mão de Deus e a justiça já tá sendo feita, viu? Não tenho raiva de quem fez não, viu? Eu não tenho não, nem ódio. Eu só quero encontrar meu filho, por favor. Quem me vê, diga onde é que tá meu filho. Eu não tenho raiva de nenhum que fez isso com ele não, eu entreguei pra Deus. Apesar da maldade que fizeram com o filho dela, ela não deseja mal a ninguém. Ela só deseja encontrar o corpo do filho de 21 anos, o filho que ela tanto amava, que ela tanto cuidava, e agora ela deseja dar um enterro digno. Amanda Abdala para o Cidade 190. É só o desejo de uma mãe desesperada que só quer enterrar o corpo do filho, morto de maneira brutal pelo crime organizado que tomou conta aqui do nosso estado. Um jovem que foi morto de maneira brutal, como eu já falei, mais de 60 golpes de gargalo, de garrafa, é uma prática medieval isso, mas em pleno século XXI, com o crime avançando, ainda é possível ver situações como essa, e o desespero da mãe ali, é muito triste a gente acompanhar o relato de uma mãe desesperada, que tanto lutou pelo filho, tanto cuidou, tanto zelou, mas perdeu o filho para criminosos que, sem nenhum pudor, executaram esse jovem de uma maneira muito cruel. A gente espera que as autoridades consigam localizar o corpo desse jovem, o José Fabrício, 21 anos apenas, para que essa mãe tenha esse último desejo realizado, enterrar o corpo do filho de maneira decente. O corpo segue desaparecido, as investigações continuam e a gente vai ficar acompanhando esse caso aqui no Cidade 90. Olha, Anderson, é assustador, não é? Você vê na linguagem da mãe, você vê o desespero e você vê ao mesmo tempo ali, né, a tentativa de apenas ter o corpo do filho para poder sepultar com dignidade, né? Mas o que se revela na fala dela, né, é o medo, não quer mal a ninguém e tal, é o medo, porque o que nós podemos fazer aqui por ela é pedir justiça, pedir uma investigação da polícia para que encontre esses criminosos e o corpo desse jovem, para que a mãe possa pelo menos aí enterrar o filho com dignidade, não é? Já que os bandidos executaram esse rapaz
e ainda fizeram imagens, né? Sem direito, a mãe ter direito sequer ao corpo para fazer um velório digno. Meu amigo, a coisa é complicada. Olha, gente, no bairro de Fátima, um acidente de trânsito